Bom dia, galerinha! Vamos para a nossa segunda dica online do dia. Agora, de matemática. E a nossa matemática, a partir de hoje, ela vai ficar assim, matemática de gente grande. Nós vamos tratar apenas de assuntos novos a partir de hoje. E o primeiro deles será sobre múltiplos. Como o próprio nome já diz, múltiplos tem a ver com multiplicar, multiplicação. Tanto que eu já vim em dias anteriores falando com vocês, estudem a tabuada, precisamos ter a tabuada bem afinada. Lembram-se disso? Então, nós falaremos alguns conceitos sobre múltiplos. Eu até sinalizei alguns aqui atrás e vamos falar sobre eles. Primeiro, o conjunto dos múltiplos é infinito. O que isso quer dizer? Que os múltiplos, eles não têm fim. Eu poderia, por exemplo, pedir a você que citasse para mim os múltiplos de 10. E eu poderia passar o dia inteiro falando que os múltiplos de 10 são 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 e passaria o dia inteiro falando, porque os múltiplos eles são infinitos. Eu tenho aqui o exemplo dos múltiplos de 6. Eu fiz para vocês o conjunto, múltiplos de 6. Aí eu tenho aqui o conjunto dos 6 primeiros múltiplos. Estão observando aqui que eu comecei pelo 0? E logo em seguida eu tenho 6? Isso porque o 0, ele é múltiplo de qualquer número. Sempre que eu multiplicar um número por 0, vai ser sempre 0, independente do número. Se for um número baixo, se for um número alto, todo número vezes 0 é igual a 0. Assim como já deixei para vocês uma dica que todo número vezes 1 é igual a ele mesmo. Aí nós temos aqui, que todo número é múltiplo de si mesmo. Aqui eu tenho os múltiplos de 6, por isso, múltiplos de 6, eu tenho 6 aqui. É muito comum, né, a gente explicar que basta você ir multiplicando. Se eu estou fazendo os múltiplos de 12, eu vou contar de 12 em 12. Mas não você tem que prestar atenção no que foi pedido. Por exemplo, eu poderia pedir a vocês que fizessem para mim, por exemplo, os 10 primeiros múltiplos de 5 compreendidos entre 15 e 45. Eu não ia querer todos os múltiplos. Compreendido, essa palavra compreendido significa que ele está entre um número e outro. E vocês farão várias atividades relacionadas a isso. Então, é sempre bom prestar atenção. Nem sempre os múltiplos vão começar do 0. Porque eu posso pedir um conjunto de múltiplos de uma forma diferente. Hoje, vocês têm na página 95, que é uma página explicativa. A 96, ela também trouxe algumas explicações. E para vocês fazerem conjuntos com os múltiplos de 4, ele pediu os 5 primeiros. Então, os 2 primeiros já ficam aí de graça, né? O primeiro vai ser sempre o 0 e o segundo vai ser sempre o número que você está fazendo os múltiplos. E daí é só continuar. Como ele pediu, olha outra dica. Vocês observaram que aqui eu coloquei o sinalzinho de reticências? Isso significa que eu teria mais múltiplos, eu poderia continuar dando sequência a esse conjunto. Mas, como eu falei para vocês que o objetivo era só mostrar, eu coloquei reticências. Por quê? Para indicar que você tem mais. No caso da atividade do número 1 do livro, você não vai colocar reticências, porque ele pediu apenas os 5 primeiros. A mesma coisa você vai fazer na apostila. Essa folhinha daqui, que aqui abaixo, eu pedi também os 5 primeiros múltiplos. Então, você não vai precisar colocar reticências, porque eles têm início e têm fim. Depois, você vai completar, no número 2, na página 96, você vai completar o quadrinho, como se fosse tabuada, né? Lá na página 97,
porque as atividades elas são até a nossa página 98. Na página 97, continua falando sobre os múltiplos. Tem inclusive uma questão que está assim, ó, de acordo com o quadro que você preencheu na atividade da página anterior, determine o conjunto dos múltiplos. Olha só, lembra do que eu acabei de falar? Ele pediu os conjuntos dos múltiplos de 8 entre, ou seja, compreendidos, né, entre 20 e 70. Aí vai ser fácil, é só você olhar lá a tabelinha que você completou para fazer essa atividade. Lembrando que o conjunto dos múltiplos, ele é representado, ó, entre chaves, tá? Não esqueçam disso. Depois, ele quer os múltiplos de 7 que estão entre 30 e 70. Neste caso aí, ó, tanto a letra A quanto a letra B não vai entrar, nem o 0 e nem o próprio múltiplo desse número. Depois, o 9 que está entre o 1 e o 60. Neste caso aí só não entra o 0. O múltiplo de 9 já vai estar incluso. Número 4, verdadeiro ou falso. Você vai ler de acordo com as dicas que eu estou dando, de acordo com as informações do livro, vai dizer se a questão é verdadeira ou falsa. Depois nós temos a questão número 5 e lá na página 98, para finalizar, continuamos falando sobre múltiplos. Além da atividade do livro, vocês têm a atividade na apostila também. Qualquer dúvida, estou aqui à disposição de vocês. Estudem a tabuada, não deixem de fazer as atividades. E nos vemos na nossa próxima dica online.